Sessão. Pauta da 21ª sessão ordinária do primeiro ano legislativo da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Santa Luzia do Norte para 9 de setembro de 2025. Abrindo o painel para confirmação da presença dos senhores vereadores. Havendo o quórum regimental, declaro aberta a 21ª sessão ordinária. Convido a vereadora Flávia Oliveira para fazer a leitura do texto bíblico. Boa tarde a todos. Todos os teus filhos serão instruídos pelo Senhor, e a felicidade deles será grande. Tu serás fundado sobre a justiça, serás isenta de qualquer opressão, nada terás a temer, e todo o teu terror, pois não poderá atingir-se, se atacarem, não será de minha parte teus agressores, se curverão diante de ti. Isaías 54, capítulo 13 e 15. Peço à nossa primeira secretária que faça a leitura do expediente. Só, antes da nossa secretária fazer a leitura do expediente, só lembrando aos senhores vereadores que vai ser lido o projeto de lei que dá do concurso público, porque chegou ontem, então a gente vai aproveitar. Vai botar para ser lido hoje, como é que temos isso para aprovar, então vai ser lido e encaminhar as comissões. Indicação 021 de 2025. Eu, Flávia Cristina de Oliveira, na condição de vereadora desta casa, venho através deste indicar ao senhor prefeito, através que seja contratado um professor de canto para o nosso município. Indicação 22 de 2025. Eu, Heronildo Paz da Silva Filho, na condição de vereador desta casa, venho através deste indicar ao senhor prefeito, através da secretaria competente, que todas as ruas sejam sinalizadas, principalmente as ruas que estão sentido obrigatório. Indicação 020 de 2025. Eu, Flávia Cristina de Oliveira, na condição de vereadora dessa casa, venho através deste indicar ao senhor prefeito, através que seja executado o projeto Cultura na Praça. Projeto de lei número 09, de 5 de setembro de 2025. Dispõe sobre a quantitativo de cargos públicos efetivos no âmbito da administração pública municipal de Santa Luzia do Norte e das outras providências. Projeto de Lei 08, de 28 de agosto de 2025. Autoria vereador Heronildo Paz da Silva Filho. Institui, no âmbito da administração pública municipal, o registro do patrimônio vivo do município de Santa Luzia do Norte, RPV e das outras providências. Abrindo o painel para quem desejar fazer uso da palavra, faça a sua expressão.
vereador Sueli. Não, só um momento. Ô, Douglas, não quer pra mim? Peraí. Falta um. Mas não dá não. Projeto de Lei 09, de 4 de setembro de 2025, vereadora Maísa Monteiro, institui a Política Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal no município de Santa Luzia do Norte e das outras providências. Que o meu não está pegando não. Mais alguém deseja se inscrever? Então, encerrado o tempo de inscrição, passo a palavra à vereadora Maísa. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas vereadores, toda a população. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma indicação verbal, considerando o concurso público recentemente anunciado. O concurso é uma vitória do povo, mas ele é uma cobrança do meu mandato. Há mais de 20 anos que não existia um concurso público e com isso será dado, cumprido a legislação, a Constituição Federal, que assegura a realização do concurso. Em virtude disso, eu quero indicar ao Executivo, através da Secretaria de Educação, que disponibilize um cursinho preparatório para o concurso público destinado aos munícipes que desejarem prestar esse concurso, visando garantir igualdade de oportunidades, porque nem todos os cidadãos santaluzienses têm condições de pagar um cursinho preparatório. Então, dessa forma, se o município conseguir ofertar esse cursinho, ele vai garantir que os jovens, e especialmente as pessoas mais vulneráveis da nossa cidade, possam concorrer de forma justa e igualitária. Então, eu gostaria de pedir o apoio dos nobres colegas para a aprovação dessa indicação. O outro projeto que vai ser foi lido hoje, vai ser encaminhado para as comissões, ele institui a Política Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal. Esse projeto, ele é realista, ele leva em consideração a realidade de um município pequeno como o nosso, não cria grandes despesas para o município, ele tem somente o objetivo de apontar diretrizes educativas e preventivas, em sintonia com o que já é feito pelo município dentro do Centro de Zoonoses, mas a existência de lei federal, por exemplo, não impede que o município seja responsabilizado por atuar nessa causa animal, como nós já vimos aqui, situação de um cavalo sofrer um acidente e ficar agonizando várias horas sem um socorro. Também temos casos de vários animais abandonados. Então, assim, esse projeto ele estimula, vereadores, a posse responsável, campanha educativa para que as pessoas possam adotar animais, castração de forma gradativa para controle populacional dos animais. E eu fiz questão de anexar uma decisão do STF que garante que essa proposição ela é constitucional, legal e que, independente da existência de lei federal ou estadual, cabe ao município regulamentar essas peculiaridades no tocante a esta causa. Por conta disso, eu já peço antecipadamente o apoio de todos vocês. Muito obrigada. Passo a palavra ao vereador Nildo. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários desta casa, população que nos assiste pelas redes sociais, população aqui presente, senhores guardas municipais, que nos acompanha, nos auxilia no nosso trabalho. Boa tarde a todos. Senhores, o projeto de lei apresentado por este vereador, que cria lei para que seja dado o registro de patrimônio vivo aqui no nosso município, é um sonho, eu acredito, de toda a população
que no âmbito da cultura vem fazendo com que as coisas aconteçam aqui na nossa cidade. Eu falava que na vida ela é uma surpresa para todos nós. E aqui neste mundo nós não sabemos o dia em que a gente chega e nem o dia em que a gente parte. Prova é que ontem tivemos a triste notícia, ontem a triste notícia do falecimento de um filho dessa terra, né, o Marcelo, que nos anos 90 a 97 ele compôs o impressionante e brilhante grupo Espelho da Vida, que criou a Paixão de Cristo no nosso município. É mais um adepto da cultura que partiu, o Marcelo, filho do Ninga, né, que partiu e que também foi um dos criadores desse tão brilhoso projeto cultural Espelho da Vida. Então, assim, para que outros Marcelos partam sem o devido reconhecimento, é interessante que esta casa aprove este projeto de lei para que a gente possa dar reconhecimento a essas pessoas que têm alavancado a nossa cultura ao longo de todos esses anos. Então, peço a compreensão de toda esta casa e levando em consideração que isso não é questão de política do vereador. Isso aqui é algo que nasceu do meu coração, com o apoio do diretor desta casa. Faço questão de salientar de que a gente possa, de maneira unida, prestar este reconhecimento a tantos filhos de nossa terra que, graças a Deus, ainda estão vivos. Também quero aqui falar da indicação do requerimento que eu fiz para que o município ele possa dar uma atenção e sinalizar as ruas de sentido obrigatório, principalmente na nossa cidade. Na gestão passada foram feitas algumas mudanças em algumas ruas do nosso município e as pessoas aqui de Santa Luzia já se adaptaram a essas mudanças. Mas em questão, não sei qual o problema, quase todas as ruas com sentido obrigatório apagaram as sinalizações. Então eu peço aqui o gestor, o prefeito dessa cidade, que não sei qual secretaria que cuida desses assuntos, que volte a sinalizar as ruas, porque para nós que moramos aqui em Santa Luzia do Norte, sabemos quais são as ruas de sentido obrigatório, qual é o que é mão e o que não é. Mas quem vem dentro da cidade não sabe. E aqui eu vou citar as ruas Benedito Mascarenhas, a rua Tiradentes, a rua São Vicente, 23 de agosto, a rua Travessa Imaculada Conceição, a rua Imaculada Conceição. É interessante que seja olhado, dado atenção, para que as sinalizações, tanto vertical como horizontal, seja retomada, para que a ordem do trânsito seja restabelecida no nosso município, para que acidentes não venham acontecer em decorrência das ruas não estarem sinalizadas. Então, eu peço a essa casa que também aprovemos este requerimento para que no âmbito municipal seja dado prosseguimento a essas sinalizações que tanto precisamos aqui nessas ruas. Também no quesito do concurso público, eu fico muito feliz, né? E a gente também não pode negar e salientar de que sim, foi uma indicação, foi um requerimento da vereadora Maísa, mas como ela bem falou, toda a cidade de Santa Luzia do Norte vai ganhar com isso. Se eu não me engano, senhor presidente, são 303 vagas ofertadas nesse concurso público. E o pedido que eu faço ao povo de Santa Luzia é que se preparem, estudem. Primeiro, assim que sair o edital, façam as suas inscrições e se preparem para passar o maior número de pessoas possíveis de nossa cidade. Lá tem vagas para N cargos. Se eu não me engano, 90 vagas apenas para agente administrativo.
Então, tem para 20 para a Guarda Municipal. E lembrar que o concurso público dá estabilidade àqueles que porventura passarem. Então, aqui eu quero parabenizar a vereadora Marisa pela sua indicação, pelo seu requerimento, corajoso requerimento, que fez com que o nosso município fosse agraciado. E, com certeza, teremos o maior número de pessoas dessa cidade aprovadas neste concurso. Então, parabéns a todos, parabéns a esta casa e parabéns àqueles que irão, daqui a um ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, serem chamados. Agora, não para sair mais em dezembro, mas para ficar definitivamente nos seus empregos. Deus abençoe a todos e muito obrigado, senhor presidente. Passo a palavra à vereadora Flávia. Boa tarde e estou muito feliz por estar de volta aqui nessa casa. Estava sentindo muita falta de estar aqui junto com todos vocês. Obrigada a todos pelas orações e vamos que vamos agora, né? Então, a minha indicação é sobre o projeto Cultura na Praça. Eu tenho informações que eu fui à busca que esse projeto já existe e ele foi executado na gestão passada com o ex-prefeito Márcio Lima. Só que só foi executado durante 3 vezes no ano e que depois de lá não aconteceu mais. E mesmo eu estando afastada, as demandas não param, né? O telefone da gente não para. E as pessoas me cobraram muito a questão dessa cultura na prática, porque não é só para a publicação que acontece aqui no município de que, mas isso é puro marketing. Não é. É a necessidade mesmo da população. Surgindo isso, os comerciantes aqui da cidade conseguem vender mais, conseguem ganhar seu dinheiro e a gente movimenta. Tendo em vista também que uma vez no mês, tendo esse projeto na praça, não seja em uma praça só, que ela ocorra durante toda a cidade. Uma vez no mês que venha acontecer em praças diferentes, em bairros diferentes, para que toda a população consiga vender, ter o seu lucro e se apresentar e realmente ter a cultura aqui no nosso município. Para não ter os jovens ociosos, para ter mesmo a programação durante o final de semana e nada mais nada menos para girar mesmo e os nossos empresários aqui da cidade mesmo girar e ter o seu comércio aqui. A minha outra indicação é que aqui na nossa cidade existe muitos jovens e é um celeiro de artista. E também a demanda está crescendo. A gente está vendo aí que os jovens, graças a Deus, estão se interessando por cultura. E é mais um pedido que estão me fazendo, os jovens mesmo, sobre um professor de canto. Que a gente disponibilizasse dessa indicação para que eles viessem a aprender. Porque, segundo eles, existe professor, maestros, mas não tem para canto. Então, eles queriam mesmo uma oportunidade para se especializar, para poder começar aí a prosseguir no mundo da voz, né? Passamos para a ordem do dia. Indicação número 020/2025, de autoria da vereadora Flávia Oliveira, que solicita que seja executado o projeto Cultura na Praça. Inscrição para quem desejar fazer uso da palavra. Então, para a votação. Vai colocar aí de novo. Está aprovado. Indicação número 21/2025, de autoria da vereadora Flávia Oliveira,
solicita que seja contratado um professor de canto para dar aulas no município. Abrindo o painel para inscrição para fazer uso da palavra. Não havendo, para a votação. Aprovado. Indicação número 21, de autoria do vereador Emílio Paes, que solicita que todas as ruas sejam sinalizadas, principalmente as ruas que são sentidos obrigatórios. Abrindo espaço para fazer seleção para o uso da palavra. Não tendo, votação. Aprovado. Projeto de lei número 08, de 28 de agosto de 2025, de autoria do vereador Emílio Paes, que institui, no âmbito da administração pública municipal, o registro do patrimônio vivo do município de Santa Luzia do Norte, RPV, e da outras providências. Abrindo espaço para inscrição. Fazer uso da fala. Mais alguém? A palavra, vereador. Palavra, vereadora Maísa. Esse projeto de autoria do vereador Aronildo, que propõe a criação do registro de patrimônio vivo de Santa Luzia do Norte, é um projeto muito importante e eu quero falar para reforçar o pedido de aprovação dos colegas, porque é muito necessário, né, diante de uma cidade tão cultural como a nossa, que essa cultura se perpetue ao longo dos anos e que essas pessoas que venham a ser futuramente homenageadas, elas possam trazer o real sentido da lei, que embora eu não tenha visto um artigo nesse sentido, mas até conversei com o vereador Aronildo, que posteriormente, sendo aprovado, possa ser incluído uma emenda para que haja uma troca cultural. Né? Uma pessoa que, por exemplo, vai ser homenageada, que ela possa ensinar a sua cultura às crianças para que essa prática se perpetue e que a nossa cidade continue rica nesse sentido da cultura, continue sendo esse celeiro mesmo cultural. Então, eu gostaria de fazer essa observação e pedir aos senhores vereadores que contribuam para a aprovação dessa lei tão importante. Obrigada. Palavra, Leonildo. Então, aqui eu agradeço. Nós temos conversado bastante, quando aqui nessa casa vem, sobre este projeto de lei. Então, assim, como falou bem a vereadora Maísa, é uma via de mão dupla. As pessoas serão homenageadas, elas darão em troca o seu conhecimento, passarão o seu reconhecimento para que, como a vereadora fala, e falou, a continuidade, o processo, o princípio da continuidade sejam respeitados. Para que a pessoa que sabe, ela consiga passar. Então, quando convocado para ensinar as suas habilidades, o município veja uma forma, uma bolsa, e depois Júlio falou que seja conveniente e próprio para as contas do município para pagar essas pessoas, para que eles possam tornar, manter viva esta cultura aqui no nosso município. E aqui eu peço mais uma vez os senhores vereadores que possam olhar com carinho esse projeto de lei, para que o nosso município, pessoas aqui na nossa cidade possam ser reconhecidas e reconhecidas em vida. Muito obrigado, senhor. Painel para a votação.
Foi rejeitado. Indicação verbal da vereadora Maísa indica ao Poder Executivo, através da Secretaria de Educação, que disponibilize um cursinho preparatório gratuito destinado aos munícipes que desejarem participar do concurso público recentemente anunciado. Discussão, alguém deseja fazer? Palavra, doutora Maísa. Então, o cursinho preparatório ele é muito importante para os nossos munícipes, porque, como eu falei anteriormente, nem todo mundo tem condições de pagar um cursinho. E nós sabemos que, quando se fala em concurso, existem aí pessoas estudando há anos que fazem disso uma profissão, é concurseiro, e que eles vão vir preparados para realizar esse concurso. Então, eu tenho certeza que é da vontade de todos nós que passe o máximo de pessoas aqui da nossa cidade. Então, eu acredito que o município pode ofertar, por meio da Secretaria de Educação, pelo menos o básico, né? Noções de português, noções de matemática, de legislação própria. Então, eu acredito que seria muito benéfico e não seria tão custoso para o município, né? Seria realmente essencial. Então, eu conto com o apoio de todos vocês. Obrigada. Painel para a votação. Aprovado. Concedo a palavra aos senhores vereadores para falar em explicações pessoais. O vereador que desejar, faça a sua inscrição. Senhor presidente, Perdão, muito bem, obrigado, vereador. Vamos, antes de passar a palavra. eu não vi hoje aqui, na ordem do dia, o projeto de lei que trata sobre a Secretaria da Mulher. E, se eu não me engano, essa casa disse que você passaria pela avaliação da comissão e não foi colocado na ordem do dia. Mas já passou o prazo, senhor presidente, e muito. Estou, na verdade, vai colocar. Na hora certa a gente coloca. Vou colocar aqui em decisão dos senhores se a gente permanece na casa para audiência pública quinta-feira às 10h30 ou se a Câmara se desloca até o auditório do Cidrônio. Isso foi uma solicitação feita pela Secretaria de Saúde devido à demanda de pessoas que eles entendem que virão para essa casa, e essa casa não comporta mais do que 25, 30 pessoas aí onde está as pessoas para nos ouvir, e eles entendem que virão aproximadamente 50 pessoas. Então essa foi a estimativa que eles estão tendo que irá para a audiência pública. Então eu coloco aqui à disposição dos senhores, se os senhores concordam que a gente se desloque até o Cidrônio para que haja a sessão da audiência pública lá, ou ficamos aqui na casa. Então, para a gente ser bem rápido, eu vou perguntar sim ou não, por nome a cada um dos senhores. Alguém quer usar a palavra? Então, eu vou ceder a palavra, depois você diz sim ou não, certo? Eu faço aqui enquanto ela fala. Vai fazer aí para a votação em plenário. Só pegar aí, não sei se só falo que eu fiz esse espaço, se couber, faz aqui, porque se não couber, você está falando para a gente que vem muito a gente. Vai cá. Essa é. Não. Então, a gente falou. Mas tem que falar logo no início, que a estimativa da secretaria é que vem umas 50 pessoas. Então, 50 pessoas não cabe aqui. Não
não cabe aqui. Não pode, não pode não ser Pode, sim, não tem nenhuma dificuldade. Não, senhor presidente, eu entendo que não caberia nem essa votação para ser no Citrone, porque a lei que fala sobre essa prestação de contas, que ela é obrigatória, não é uma convocação deles, certo. É algo que a lei determina, que certo. inclusive já está atrasada, como eu bati muito na tecla aqui na sessão passada, que era para ter acontecido em fevereiro e em maio. A lei é muito clara no artigo 36, parágrafo 5º, que a audiência pública deve acontecer na Casa Legislativa. Certo. A Casa Legislativa é a Câmara. Certo. E eu entendo que aqui é muito mais confortável para nós vereadores, que já temos aqui nossa tribuna, sentar o púlpito ali, do que o município ter que fazer todo um evento, ter despesa, com tantas coisas aí que precisam ser revistas na nossa cidade, para poder fazer um ato político, porque na minha visão vai se tornar um ato político. Porque mesmo que as pessoas queiram participar, esta casa é suficiente, coloca a tenda, até porque eu não conheço nenhum histórico de que já tenha tido uma audiência fora da Câmara em outras legislaturas. Já teve. Lá no Mas essa é obrigatória? Eu não lembro se essa é obrigatória, doutora, mas já teve lá audiências que era para ser aqui, teve que ser lá no. Eu acredito. Deslocamos lá para o auditório da Ação Social. Eu voto contra porque acredito que é ilegal. A lei é muito clara e não caberia nem essa mitigação. Se a lei, vereadora Marisa, obriga que a audiência pública seja feita dentro da Casa Legislativa, não tem para que ter votação. Tem que ser respeitado a lei, porque a lei se cumpre. Né? Se for determinado pela lei federal, então se cumpre e tem que ser feito na Casa Legislativa. Mas aí, que seja aqui. Essa Casa também disse que não há impedimento. Não tem impedimento. Não há impedimento. Essa Casa Federal é Acho que leva em consideração que o presidente, né, ele está nos passando que não há impedimento e aqui está sendo uma coisa bem clara e democrática. Vai ter uma eleição e quem for a favor, vota a favor. Nós estamos falando de uma lei federal, em relação ao regimento. Não tem. Veja só, eu não vejo necessidade da gente estar se degradando. Ou sim ou não tem problema. Mas já estamos todo mundo adulto, ou sim ou não, e pronto, e a gente define. Né? Porque aí se define. Então, o diretor vai abrir o painel e desejar concordar. Porque depois fazer uma tenda de qualquer coisa, porque se tocar no Citrone, ia ter que fazer todo o procedimento, e fora que também é um local de estudo, né? O cara botar um monte de cadeira, organizar um evento lá dentro, e o cara dá despesa também. Então, concordo com o senhor. A gente vai colocar em votação. A maioria prevalece, a gente não tem aqui, não vou ser contra nenhum dos senhores. Porque desde que o senhor, a maioria sempre a gente concorda. Pronto. Então, quinta-feira, 10 horas, 10h30, estaremos todos nós lá na audiência. Se desejarem estar presentes na audiência pública. Concedo a palavra aos senhores vereadores para falar em explicações pessoais, dá um espaço para se inscrever. Ninguém deseja se inscrever? Então dou por encerrado. Aí essa caixa que você vai colocar aí. Não faltou nada, viu? Por encerrar essa sede. Se for, todo mundo vai falar. Faltou só o voto. Aí todo mundo vai falar. Mais alguém? Ainda tem. Não. A palavra ao vereador Dionísio. Boa tarde, senhor presidente, vereador dessa casa, funcionário, população aqui presente e quem nos assiste pelas redes sociais. Eu quero começar agradecendo a secretária de Educação, Luísa Vasconcelos, por ter me recebido e diante a notícia do concurso, fui buscar informações junto à secretaria e à secretária
para saber como anda a educação do nosso município e pude constatar que nos últimos anos houve um avanço muito grande na educação desse município. Foi muito bom o diálogo com a secretária, porque no papel de vereador, na condição de vereador, tenho buscado dialogar, fiscalizar, cobrar e pude constatar, vereadora Flávia, que a educação de Santa Catarina do Norte ela vem avançando nos últimos anos, onde hoje a gente temos 2 escolas de tempo integral, onde esses alunos ele tem um horário de aula normal e o outro horário ele tem o horário das oficinas, onde eu pude constatar que existe grupos de dança, grupos de capoeira, esporte, música. E diante disso, pude ouvir da boca da secretária que esse município, essa gestão, está fazendo a compra de vários instrumentos musicais para que também essas crianças tenham aula de música, porque nós sabemos que Santa Luzia é um berço cultural, um berço da música, e é muito importante a gente, como vereador, cobrar e fiscalizar, dialogar, para que a gente possa trazer para a sociedade o que realmente está sendo feito nessa cidade, pela gestão. Então, está de parabéns a secretária Luísa, a gestão, por esse trabalho que vem sendo desenvolvido na educação. E também pude pedir a ela que faça um esforço para que a gente possa criar esse cursinho preparatório para aquelas pessoas que realmente precisam, porque a gente precisa do número máximo de pessoas aprovadas nesse concurso. É muito importante. E também quero dizer para toda a população de Santa Luzia do Norte que, dialogando com o gestor dessa cidade, ele falou que já está no processo de desapropriação do terreno do Guardiano para ser construídas 25 casas para aqueles que realmente precisam. Então, sabemos que tem muito a ser feito, mas a gente também sabe e vamos também aqui bater palma, porque também o gestor está buscando fazer muito por Santa Luzia. Então, eu quero agradecer a ele por ter me recebido, ter me dado essa informação, que Santa Luzia vai ter 25 casas com emenda do deputado Arthur Lira, então isso é muito importante para a gente. Mas eu quero dizer também que vamos continuar aqui fiscalizando, cobrando e buscando diálogo, que isso é o mais importante. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Palavra a vereadora Flávia. Boa tarde novamente. Pegando o trechozinho aí do nosso colega vereador Dino, falando sobre a secretaria, eu quero também aqui falar um pouquinho e parabenizar também os professores e os responsáveis sobre as ações das salas de recursos da secretaria. As oficinas de alimentação saudável está sendo uma estratégia que repassa as paredes da sala de recursos, contribuindo para o desenvolvimento cognitivo das nossas crianças atípicas. O bom seria também se essas ações ela pudessem passar nos muros das escolas, né? E acredito também que com a nossa contribuição e o nosso bem, né, no nosso olhar, na nossa visão, que a gente possa também estar contribuindo com essas crianças, com ações, levando ela, tirando ela de dentro da sala de aula e fazendo ela reconhecer e encontrar o mundo, né, com ações, contribuições, dar realmente uma estrutura emocional que essas crianças necessitam. E se depender de mim, essa contribuição, ela vai ter em ações mesmo fora da escola, trazendo um momento de lazer para o bem social de todas elas, principalmente das crianças atípicas, que eu quero parabenizar de verdade, assim, de todo o meu coração. Mesmo eu estar quietinha lá em repouso, mas era muito lindo de ver nas redes sociais essas crianças entrando e sendo introduzidas de verdade, né, no mundo como elas devem estar. E eu não vou cansar e vou lutar até o fim por uma condição melhor, porque eu sei que ainda falta muito para chegar e ela estar onde elas precisam estar, sendo valorizadas, né, sendo atendidas em relação a tudo, a saúde e a educação. Mas eu estou muito feliz com a evolução. Outra coisa importante, vereador Cleber, que eu pude constatar, é o compromisso da Secretaria de Educação com essas crianças, onde elas têm um ônibus para levar para a escola e trazer para as suas casas com o monitor, a alimentação, onde eles podem ter seu lanche, o almoço. Então isso é muito importante. A gente saber que a gente tem uma educação
responsável e cuida realmente do futuro do nosso município. Então isso é muito importante. E eu quero só agradecer. Obrigado. Por nada. Mas é isso. Eu fico feliz aí, né? O nosso município, ele tem muito a crescer, sim. Tem muito que se desenvolver, mas eu já fico muito feliz pela gestão, tá dando o prazer de estar mostrando que essas crianças elas são bem acolhidas. E daqui para frente é isso que a gente vai cobrar e vai exigir que isso possa vir acontecendo de verdade na prática. E boa tarde. Palavra, vereadora Maís. Mais uma vez, boa tarde a todos. No tocante ao concurso público, eu gostaria já de fazer algumas ressalvas. Eu pude analisar de antemão o projeto e aí eu gostaria já de deixar salientado que eu verifiquei alguns cargos com pouco número de vagas em decorrência da demanda que nós temos atualmente. E também cargos que não foram oportunizados, né, na realização desse concurso. E aí eu gostaria desde já de ressaltar aqui quais são essas questões e pedir o apoio dos colegas para que nós possamos analisar, avaliar e quem sabe propor emendas para modificar a questão desse quantitativo de vagas. Porque, por exemplo, fonoaudiólogo, TO, psiquiatra, que tem demandas muito altas em decorrência do número de crianças autistas e de PCDs, só foi disponibilizado uma vaga para cada. Neuropediatra não tem nenhum, né? E também não tem professor de educação especial, nem cuidadores especiais, que é uma obrigação legal, que é muito importante e em decorrência desse crescente número de PCDs e de crianças autistas e crianças especiais, se faz necessário. Então, nós não podemos perder a oportunidade, né, agora que vai haver o concurso, de contratar esses profissionais. Então, eu peço a colaboração e o apoio de vocês para que a gente possa se reunir e estudar a viabilidade de propor emendas para que haja alteração desse quantitativo de vagas, porque eu acredito que houve uma falha na gestão em decorrência desses números aqui que eu citei. No mais, eu gostaria de me solidarizar com o vereador Elenildo, né, que teve um projeto tão bonito, tão relevante, tão importante para a nossa cultura, rejeitado, sem justificativa, sem nenhum motivo plausível. Né, o senhor vai começar a enfrentar o que eu já venho enfrentando desde o início aqui, mas eu lhe digo que foi louvável a sua iniciativa, lhe parabenizo, não saia daqui derrotado de forma alguma, né, continue exercendo seu papel muito bem, e quem perde com isso é o povo de Santa Luzia, aquelas pessoas que sabem que poderiam estar propagando a cultura, que tem essa tradição, né, e infelizmente não vai ser possível. Né? De antemão também agradeço por ter sido aprovado o cursinho. Foi algo que, no mesmo momento, quando eu indiquei aqui o concurso público, na sessão do dia 25 de março, né, quando foi levantada essas hipóteses das questões de pessoas não conseguirem a aprovação, já foi uma das sugestões que eu dei, que eu falei que iria solicitar e cobrar. Então, fica aqui o meu pedido ao gestor que realmente atenda essa demanda, que vai ser muito importante para o crescimento da nossa cidade. Muito obrigada a todos. A palavra ao vereador. Senhor presidente, eu fico triste, muito triste, porque não rejeitaram a mim, rejeitaram o povo de Santa Luzia do Norte. Mais uma vez, é nítida a prova de que os senhores vereadores que rejeitaram esse projeto de lei, que dava dignidade e plausível à população, que vem sustentando a cultura viva no nosso município, de que essas pessoas que se dizem tanto, falam tanto no microfone, que trabalham para o povo, simplesmente rejeitaram esse projeto de lei porque o vereador Elenildo foi o autor da proposição. Mas eu não fico triste por mim, eu fico triste pelo seu Joca, eu fico triste pela dona Rosália do Quilombo, eu fico triste pelo secretário de Cultura, senhor Pedro Soares, eu fico triste pelo Gonzaga, pelo Celo, eu fico muito triste pela Cleide, esposa do Zé Abílio, eu fico muito triste, mas muito triste mesmo, por todas essas pessoas que têm mantido viva
a cultura no nosso município. Eu fico triste pelo Daniel Fidelis, eu fico triste pelo senhor Jorge Fidelis e por tantas outras pessoas, porque esse projeto de lei, senhoras e senhores que está me vendo aqui nessa casa e que está nos assistindo, daria esse reconhecimento a essas pessoas e lá na frente nós iríamos implementar esse projeto pedindo ao chefe do executivo que desse uma bolsa financeira para todas essas pessoas que fossem prestigiadas com esse reconhecimento. Mas infelizmente a população de Santa Luzia está nos assistindo e eu peço que vocês divulguem nas suas redes sociais quais foram os vereadores que disseram não para esse reconhecimento. Então, eu fico muito, mas muito triste e decepcionado, porque esta proposição foi derrubada pela maioria. E vivemos em uma democracia e é preciso que se respeite. Mas eu acredito que o povo de Santa Luzia merece ser respeitado. Então, a minha indignação é em saber que foram 15 dias correndo atrás de informações, pedindo ao diretor desta casa, pedindo o auxílio da vereadora Maísa enquanto advogada, vendo outros projetos do Coqueiro Seco, do Chano Pilar, de Maceió, do estado de Alagoas, e infelizmente, por ordem superior, eles derrubaram este projeto. Mas outros projetos virão, e eu não vou me cansar, porque eu fui eleito para trabalhar pelo povo. Eu não fui eleito para dizer que trabalho, eu fui eleito para trabalhar. E esse é o meu lema, enquanto aqui eu estiver, eu vou lutar e vou lutar em nome da população de Santa Luzia do Norte. Fico aqui feliz com os outros projetos que eles julgaram necessário e votaram, porque não há nenhuma intervenção do prefeito do município. Esse não passou porque a ordem veio de lá, para não aprovar. Já vivi muito isso, graças a Deus não vivo mais, mas a ordem vem e precisa ser acatada. Eu, graças a Deus, repito, não vivo e não vou viver mais nunca isso, porque eu quero votar matérias independente do autor da proposição. Então, assim, seja quem for, eu acabei de votar duas indicações de vereadora Flávia, e votaria 30 que seja para o bem do povo de Santa Luzia do Norte. Eu não vou dizer que o projeto Cultura nos bairros é bom, eu vivi isso, eu fui dos 3, eu não poderia deixar de votar contrário. Eu voto quantos forem, que seja para o bem de Santa Luzia do Norte. Então, assim, fico feliz porque a ideia veio, a coragem de colocar eu tive, mas derrubaram, que se respeitem a maioria. Então aqui fico feliz pelo povo de Santa Luzia do Norte. E aqui eu vou dizer que esta emenda, vereadora Maísa, ao projeto do concurso, seja... Eu estou falando... Não, vereadora, deixa eu terminar a minha fala. Quando for implementada, vereadora, seja colocado também uma vaga para procurador, 2 vagas para procurador do município, porque nós não temos. E um alto salário é pago ao procurador, então é interessante que seja colocado também 2 vagas para procurador do nosso município. É interessante que seja visto, vereador, que neste concurso não foi aberta nenhuma vaga para garis. E é o que mais nós temos aí, mais de 80% dos garis do nosso município são contratados. Então é interessante para que haja estabilidade para essas pessoas ser também aberta vaga, ofertada vaga para garis do nosso município. Então, assim, essa é a minha fala. Vou continuar de pé, lutando pela população, porque foi para isso que vocês me colocaram aqui. Muito obrigado. A palavra ao vereador Zezé Mateus. Boa tarde a todos, vereadores presentes, senhor presidente e todo o público que nos acompanha pelas redes sociais e presencialmente. Eu gostaria de iniciar minhas palavras, primeiramente parabenizando o vereador Eronildo pela sua indicação que, incrivelmente, é de mera importância para a nossa cultura. Infelizmente, foi rejeitado, como a vereadora falou, quem perde é a população. Mas, já dando continuidade, eu gostaria de, primeiramente, também reforçar o meu compromisso com o povo, que me procuraram, mandaram vídeos a respeito
lá do Alto Cemitério, em frente ao Colégio Manuel de Barros, que, se eu não me engano, me corrija caso eu estiver errado, que foi vereadora da indicação da vereadora Maísa, que era para colocar apenas 25 pontos de equilíbrio no nosso município. No qual eles mandaram um vídeo para mim, eu fui lá averiguar, tinha muitos bichos rasgados, sacolas rasgadas, e em frente ao Colégio Manuel de Barros, até mais ou menos perto do Alto Cemitério, assim, nas ruas, um mato muito grande, e a população reclamava muito do mau cheiro. Então eu fui lá, fui averiguar e fiz um vídeo que eu postaria amanhã no Instagram para cobrar isso do executivo, porque, querendo ou não, isso é uma porquice com o nosso município, isso é uma judiação com a nossa cultura, com o nosso município, e eu vou cobrar isso do executivo, e eu gostaria de reforçar meu compromisso com o povo, que quando tiver esses casos, denúncias, seja lá o que for cobrança, você pode chegar até mim, que eu irei cobrar. E muito obrigado a todos, e também, vereador Leonildo, eu sinceramente estou muito triste com os vereadores que terem reprovado o projeto, porque, como você fala, de maior importância, pessoas que zeram para a nossa cultura, isso é uma imensa tristeza mesmo. Eu peço perdão à população por o projeto não ter sido aprovado. Muito obrigado a todos. Não vendo mais que queria fazer uso da palavra, dou por encerrada a nossa sessão, agradecendo a todos que estiverem presentes, aos senhores vereadores, convidando os senhores vereadores e a população para a nossa audiência pública na quinta-feira, às 10h30, no auditório do Colégio Sidrônio.